Oi, eu sou o Gabriel do Ice Café e agora do Rio Coffee também. E esse é o último vídeo, a gente vai falar da fase 3. É o último vídeo, pelo menos o último teórico que a gente vai ter. Até no final desse vídeo eu vou falar de uma ideia de uns vídeos práticos. Só antes de começar a falar da fase 3, no início desse vídeo eu deixei para falar de uma ferramenta, uma forma de controle que a gente vai ter desse gráfico, que eu falei que é muito importante para a consistência. Aquela questão de ficar seguindo o gráfico, tentar encaixar ele antes do início da fase 2. Eu deixei para falar nesse vídeo porque o vídeo anterior ele era um pouco mais massivo, um pouco mais longo. Então essa técnica, essa ferramenta, eu deixei para falar um pouco dela agora. É algo que eu chamo de transladar o gráfico, transladar a tabela. Que nada mais é do que acontece. Se você tiver, a ideia é sempre você seguir o gráfico que você tem, ou a tabela que você tem. Só que se você se perde nela, você não consegue chegar na linha que você deveria estar seguindo até o início da fase 2. Então, o que será que vale mais a pena? Você tentar forçar, por exemplo, se está mais abaixo, você tentar forçar para chegar logo no gráfico, se estiver mais acima, desacelerar muito para tentar encaixar logo no gráfico, o que será que vale mais a pena? O que eu sugiro para isso é transladar esse gráfico, que é um pouco difícil de explicar, eu vou tentar ao máximo aqui. Então, o que consiste essa técnica? Vamos dizer que essa é a tabela que representa esse meu gráfico vermelho. Vamos lá, falar que eu observei pela cor, pelo aroma, e defini que essa transição aconteceu aqui nesse ponto, no 150 graus, que aconteceu em 5 minutos. Isso aqui seria o tempo, isso aqui é a temperatura. Então, meu objetivo seria ter chegado com esse gráfico, que eu vou tentar imitar, que seria a torre que eu estou fazendo agora. Meu objetivo seria chegar com esse gráfico, igual a esse, só que eu estou vendo que não. Eu cheguei um pouco abaixo, demorei para chegar nesse gráfico. Então, o que eu sugiro é, ao invés de eu tentar acelerar ao máximo, para chegar nos 7 minutos em 168, não, isso não vale a pena. O que acontece? Essa reação de 150 a 168, que vai demorar 2 minutos, se eu fizer dessa forma, ela demora só 1 minuto. Então isso não. O que eu vou tentar fazer, já que eu perdi a mão, não é o ideal, mas assim, já que eu perdi a mão, mas cheguei no 150, eu vou tentar ignorar esse tempo daqui e pensar praticamente como se fosse começar do zero, a partir desse ponto. Então eu vou considerar aqui 5, aqui 6, aqui 7 e por aí vai. Sendo que meu objetivo a partir daqui é chegar no 160. E meu objetivo depois vai ser chegar no 168. Então com isso, a reação que eu tiver feito de 150 a 168 vai levar ao mesmo tempo que a reação de 150 a 168 na minha curva original. Eu dei o exemplo da tabela do início porque ela é um pouco mais fácil de visualizar quando você perde. E lembra que muito importante para isso, para essa transladação, é a gente calcular o nosso delta que está tendo aqui. 10, 10, 10, 8, aqui vai estar um pouquinho menor. Então você vai ter que dar uma carga maior, você vai ter que ter muito cuidado para quando chegar aqui não correr o risco de você acabar passando, por você ter dado uma carga maior. Então o delta ele vai ser um indicativo muito importante para isso. Isso é treino também. E se você segue só pelo gráfico, o equivalente dessa curva seria você fazer ela em paralelo. Você chegar um pouco mais baixo, ao invés de você tentar fazer ela colar, você vai tentar fazer com que essa curva ela vire o paralelo dessa. Vai ser a mesma coisa de como se tivesse transladado o meu gráfico daqui para cá. Vai alterar o tempo, mas o tempo da reação para cada faixa de temperatura vai ser o mesmo. Nesse caso, eu costumo trabalhar com software, eu costumo seguir o gráfico. Mas quando você perde a mão, é muito mais fácil você visualizar uma tabela. Se seu software te possibilita abrir uma tabela no lado, você vai perceber que usar essa ferramenta de transladar o gráfico fica bem mais simples dessa forma. Isso aqui também é uma questão de prática.
E no fim das contas, o que acontece? Você fazer as reações do seu café acontecerem no mesmo tempo, você faz com que o perfil do café ele fique igual a um outro perfil. Então, quando você troca de máquina, se você faz essas reações acontecerem no mesmo tempo, apesar dos números de uma máquina para outra serem totalmente diferentes, você vai ter o mesmo sensorial. Então, a ideia aqui é isso. Você, a partir dessa primeira fase, que eu falei, você vai tentar chegar na sua curva, quando você lança seu café, lancei aqui, ele teve o início diferente do que eu queria, a ideia é você chegar o quanto antes. Se não der, você tem esse recurso. É só mais uma ferramenta que a gente tem para trabalhar. E é um pouco complicado de explicar, mas é bem simples essa prática de transladar o gráfico ou a tabela, e quem tiver dúvida, manda uma mensagem que a gente conversa. E agora a gente começa literalmente falar da fase 3, né? Que seria a fase de finalização. Algumas pessoas vão chamar de fase pós-crack, outras vão chamar de desenvolvimento e alguns outros nomes. Só se lembrar que é uma questão de nomenclatura, cada escola vai chamar de uma forma diferente, mas todo mundo divide a torra muito parecido, de forma muito parecida. A questão da fase de transição da 2 para 3 é uma questão interpretativa, né? Então vai mudar de pessoa para pessoa, de escola para escola, mas é todo mundo meio parecido. O que eu gosto de trabalhar nessa fase algumas pessoas também vão chamar de fase de pirólise, mas daqui a pouquinho a gente fala nisso. A transição, não lembro, já falei nos vídeos anteriores, mas eu vou falar de novo. As propriedades organolépticas que ajudam a gente perceber essa transição da fase 2 para a fase 3. No visual você tem a expansão do grão. Então ele era pequenininho e vai começar a ficar grande. Então você consegue notar a expansão dele. A forma mais fácil de você ver a expansão é você comparar um grão grande com um pequeno. Então, se você tira uma amostra e guarda ela, quando você compara com a amostra que você está vendo na hora, você vai vendo que ele vai aumentando. É uma forma mais fácil de ver. Você vai ter um aroma também. Vai começar a vir aroma de chocolate, dependendo baunilha. E algumas pessoas também marcam muito essa fase pelo cheiro meio ardido, que queima o nariz. Tem gente que fala que é cheiro de pimenta. E isso nada mais é do que o gás carbônico, CO2. Então esse CO2 saindo, você começa a sentir esse incômodo. E, consequentemente, com a expansão, você também tem o crack, é um som. Então você nessa fase você vai ter essas formas de ver, e energeticamente o seu delta, ele vai, dependendo de como você estiver conduzindo a torra, você consegue notar uma quedazinha nele, nesse meio de tudo que eu falei. Então o que é o ideal? Você pegar um desses, pegar só o crack? Não. O ideal é você reunir todas essas características e achar um ponto ali. Mas é o que eu disse, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Tem gente que vai só pelo crack. Tem gente que vai só pelo crack no primeiro som que ouve. Tem gente que vai depois de ouvir 3 cracks ao mesmo tempo. Então é muito relativo. Por isso que quanto mais informação você tem e quanto mais você usa ela a seu favor, mais precisão você vai ter na medida. E mais uma questão, você vai ter a energia do café, o seu delta. Talvez ele tenha uma queda porque nessa hora que você começa a expandir os gases que estão no interior do seu grão, eles vão para fora, eles vão estar um pouco mais frio do que a temperatura ambiente dentro do torrador ali, dentro do cilindro girando. Então o que acontece quando você tem essa expulsão, quando você expulsa esses gases, você tem uma queda de temperatura dependendo de como você estiver conduzindo a torra. Então o que caracteriza essa fase, o que faz ela diferente das anteriores? Ela continua sendo uma fase química, assim como a fase 2, e como já falei, você acaba sentindo um cheiro que já vai incomodando o nariz, que eu falei que é o cheiro de CO2, oriundo da pirólise. Então nessa fase eu vou ter a maioria das reações anteriores. E você vai ter a pirólise, mas é errado você chamar essa reação de pirólise. Uma pessoa chama, mas assim, é importante que você tenha em mente que você não tem só pirólise, não adianta. Então, como é uma coisa que a gente tem como negativa, não adianta eu parar a minha torra na transição, porque a partir daí eu vou começar a pirólise, vou começar a carbonizar demais,
Pirólise é o que dá o gosto de queimado, né? Então, o produto dela é carbono. Então, eu vou cortar aqui. Não adianta, você precisa terminar outras reações, você precisa terminar de decompor o clorogênico, ele precisa de muita energia para decompor. Então, essa reação você tem que ter. Você vai passar por um pouco de pirólise, não tem como fugir dela, tem como você minimizar. Mas você precisa porque você simplesmente vai estar fazendo outras reações também. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo a pirólise, vou estar fazendo reações que demandam maiores energias. Por exemplo, é a hora que vai começar a aparecer o achocolatado do café, baunilha, amendoado. Então, o clorogênico, que a gente começa com bastante clorogênico no café e vai decompondo ele em ácidos químicos, cafeicos, a gente também pode decompor em componentes tipo a vanilina, que tem um sabor super agradável no nosso café, e ela acontece nessa parte aqui, da transição em diante. Então não é uma fase que pode ser descartada, é uma fase muito importante para nossas reações. E o que essa fase ela tem de uma característica que é diferente das anteriores, é que mesmo que aqui eu vou ter as transições, eu vou obrigatoriamente passar por essas transições. Geralmente a temperatura de desidratação do café não varia muito. Tudo que você vai fazer vai variar um pouco com a forma que está torrando. Então você vai ter mais ou menos a mesma temperatura. Na transição da fase 2 para 3, você vai ter uma diferença um pouco maior, dependendo de como você conduz a torra, mas você também vai ter uma diferença para o mesmo café na faixa de temperatura, mas você vai passar por ela. Então eu tenho que passar por aquela faixa de temperatura, independente se for um pouquinho maior ou um pouquinho menor, para seguir minha torra. A diferença é que na fase 3, você vai escolher a temperatura que você vai terminar. Você vai escolher o tempo que você vai terminar. Então, muita gente às vezes torra só pensando no tempo, sem focar muito para a temperatura, não é muito comum, e a maioria vai torrar só pensando na temperatura final. O ideal é você fazer bater o tempo e a temperatura. Óbvio que fazendo sentido para você, com você tendo um objetivo de temperatura e tempo específico. Então você vai fazer o tempo e a temperatura serem do jeito que você quer. Então essa fase, ela vai terminar de desenvolver o seu café, vai definir a cor do seu café, vai definir o teor de amargor, o corpo, vai contribuir muito na definição da acidez também. E eu vou falar um pouco dos extremos dessa fase. Vou forçar, como sempre, não vou dar valor absoluto, mas vou forçar umas situações que acho que vai ficar um pouco mais fácil compreender o que a gente pode ter no meio dela. Se a gente vai para os extremos, o que é bom, né, que fica no meio. Então, como eu falei, a gente pode trabalhar o tempo e a temperatura. Então, para um primeiro extremo, vamos dizer que você tem um tempo pequeno, um tempo curto e uma temperatura baixa. Seria uma torra que fez mais ou menos algo que terminou por aqui. Tempo curto, temperatura baixa. Então, vou fazer um gráfico, uma tabela aqui, um pouco mais simples. Temperatura eu vou botar T maiúsculo e tempo eu vou botar T minúsculo. Então, temperatura baixa e tempo curto. Então, nesse caso, temperatura baixa, tempo baixo, ele é o que a gente chama de subdesenvolvido ou subtorrado. O que acontece? Você não teve energia suficiente para fazer as reações. Então, essas reações que demandam mais energia, você não teve nem energia nem tempo suficiente para fazer. Você vai ter muito ácido cítrico, o seu café vai estar azedo, vai ter um excesso de ácido, ele não vai ter desenvolvido corpo suficiente, então ele vai ficar astringente, muito clorogênico, você tem que decompor clorogênico, precisa de energia. Ele vai ter sabor de papel, o pessoal chama de celulose. Então, basicamente, esse é um café bem desagradável, o nosso subtorrado. Agora a gente vai para a temperatura alta, cheguei a um valor da temperatura muito alto, só que num tempo muito curto. Como se tivesse dado um pulo aqui. Então, vou colocar aqui mais ou menos a mesma faixa de tempo, só para a gente ter uma visão, e a temperatura bem alta. Então, o que acontece nesse cenário? Temperatura alta, tempo curto. Você vai ter uma desuniformidade, é difícil falar, né, no grão. Por quê? Não sei se vocês lembram da aula lá do vídeo, que eu falei da temperatura da superfície e da temperatura interna.
Você tem uma temperatura muito mais alta na superfície, enquanto a tua temperatura interna não chegou a um valor... Tá uma diferença muito grande, diferença você vai ter. Só que se você chega aqui no final muito rápido, você vai ter uma diferença muito grande. É natural ter uma diferença. Só que se for muito grande, o que pode acontecer? Você pode chegar ao ponto de queimar a superfície do café e por dentro não está bem desenvolvido. Então, basicamente, ele vai ser um café muito desuniforme, né? Vai ser o que eles falam que não vai dar de forma nenhuma xícara limpa. E o que você pode fazer com isso? Você pode ter o mal do café subtorrado com o mal do café queimado, que vai ser amargo e azedo ao mesmo tempo. É péssimo também. Por um outro caso, a gente vai pensar num tempo muito longo, com pouca temperatura. Como se o café tivesse feito algo mais ou menos assim, extrapolando como sempre. Então venho ele um pouquinho mais sem energia já a partir de certo ponto e vou bem mais longe. Tiro bastante energia dele quando entro nessa fase. Então o que acontece com um perfil desse tipo? Você vai ter pouco corpo, você vai ter pouca acidez, então talvez fique um café flat, fique um café um pouco sem graça. Talvez ele não tenha aquela distringência, essa mesma temperatura baixa, você consegue sumir com essa distringência pelo tempo que você vai fazendo as reações, mesmo a uma temperatura um pouco mais baixa. Só que vai ficar um café bem sem graça no final. Ele não vai ter tanto defeito quanto seria esse caso, mas continuando um café com um sensorial bem abaixo do esperado, assim, bem abaixo do potencial do que o café tem. E o último cenário aí de extremo seria temperatura alta e tempo alto. Algo que eu venha mais ou menos aqui, sugerindo aqui mais ou menos a mesma temperatura que eu tive nesse caso e o mesmo tempo que eu tive nesse caso aqui. Então, eu fiz aqui o quadrado, né, dos extremos que eu representei aqui, para ficar um pouco mais visual. Nesse último caso, temperatura alta e tempo muito longo. Então, esse é o famoso café queimado, acho que é um dos cafés que a gente mais conhece, infelizmente. E ele vai estar sobretorrado, outra forma de chamar ele vai estar com gosto de carvão. Basicamente é isso que a gente vai encontrar nesse café. Baixa acidez, né, porque ele vai ter muito tempo lá torrando, uma temperatura muito alta. Incrivelmente ele vai ter uma alta solubilidade, mas não vai ter doçura, não vai apresentar acidez, vai ser um café péssimo. Como disse, é um café que a gente conhece muito bem. E por que eu falo dos extremos, ao invés de eu falar da torra propriamente em si? Extremo sempre é uma coisa ruim, porém é uma forma de a gente conhecer os limites do café. A gente conhece o limite para baixo e o limite máximo. Então, tudo que eu trabalho dentro aqui, então algum ponto aqui dentro vai ser o meu ponto ideal. Algum ponto aqui dentro vai ser meu ponto ideal. Nesse meu exemplo do gráfico, por exemplo, foi aqui. Mas nada impede, óbvio que dependendo de tudo como aconteceu minha torre, que ele termine em algum outro ponto aqui. Então, o que é importante dos extremos é a gente saber o potencial do nosso café. Sempre falo para testar. A melhor coisa que você tem para fazer é testar. Como é que é a finalização do café? A fase 3 ela proporciona? Se você faz muito longo, você vai perder muita acidez. Se você chega nela com um pouco mais energias, ali que seu café ele vai ter uma solubilidade um pouco maior. Questão de doçura, questão de corpo, que é bem relativo, é bem subjetivo. O que a gente consegue fazer? Por isso que eu falo assim, faz os extremos. Às vezes a gente faz sem querer. Quando eu falo testa café, a gente sempre pensa em perder café. Você consegue fazer uns extremos, não tão extremos assim, então você não descarta café. Depende de qual café que você tem, depende do público-alvo. E de qualquer forma, por mais que você descarte café, entre aspas, sempre vai ter alguém, dá para um amigo de presente, sempre tem o que fazer com café. Nunca jogar no lixo, né? Mas você conseguir fazer alguns testes com café, ele vai te dar uma gama de opções em seguida, fora o conhecimento que você vai obter, que não vai servir só para esse café que você está torrando, mas para todos os outros, sobre o que está acontecendo nessa sua fase,
que por mais que você perca um pouquinho de café, a qualidade de todos os seguintes vai chegar num nível que é muito maior do que você teria sem arriscar tanto no início, sem fazer os testes. Então é importante testar café. E é muito importante testar também, porque muita gente fala muita coisa. Então, por isso que aqui nos vídeos eu sempre falo o que acontece nessa fase, mas eu nunca falo tão especificamente qual é a forma de chegar, porque não tem um segredo único, não tem uma resposta única. Você tem várias ferramentas que você vai estar trabalhando, tudo que você vai fazer vai estar influenciando a energia do café. Então, e todo café é relativo, todas as referências que a gente tem são relativas. Então eu entendo o meu torrador com o meu café. Se eu mudo o café que eu estou usando, já é diferente. Então a minha referência já mudou. Se eu mudo o torrador, os valores que eles vão dar na tela ali, então vão estar sendo diferentes. Então por isso que é uma referência relativa. Então se alguém te fala o que acontece com o torrador dele ou com o café dele, beleza. Sempre é bom trocar uma ideia com o pessoal, aprender, ensinar. Só que o que você faz para comprovar? Você faz o teste, você chega, não acredita simplesmente no que a pessoa te falou, pega e faz o teste. Então a pessoa falou que é legal você fazer uma torra acelerando o final, que vai ficar de tal jeito, você faz. Só que você faz uma também, similar, e só muda esse finalzinho que o cara te deu a dica, você faz e faz de outro jeito. E vê qual a diferença que vai dar. Então, se a pessoa estava certa, a pessoa teve sentido no que falou, valeu a pena ou não. Tudo isso é conhecimento, fazer isso no início um pouco mais e ao longo das suas torres cada vez menos. Talvez quando você pegue um café diferente, principalmente mais exóticos, talvez você faça esse trabalho todo de novo, né? Principalmente essa parte dos extremos, que eu falei, não precisa ir tanto, né, extrapolar tanto, mas algo que você faça o teste, mas ainda consiga aproveitar o café. Isso é muito importante para você descobrir todo o potencial do café e elevar sua qualidade. Então, assim, ao invés de você estar fazendo sempre um café nota 8, talvez você perca ali, faça nota 6, nota 7, mas a partir de um certo ponto, ao invés de fazer sempre nota 8, vai estar fazendo sempre nota 10. Então, tem que botar na balança, né, o que vale realmente para você fazer. Se o seu objetivo for chegar no máximo de qualidade possível, com certeza fazer o máximo número de testes, extrapolar, errar. Às vezes a gente erra até sem querer, tentando acertar, acaba errando, e isso vira teste. E aí, só para finalizar, fase 3, o que a gente vai ter dentro dela? Vai ser a hora que a gente vai começar a ter uma perda significante da acidez. Isso não quer dizer que é ruim. Às vezes o café você tem que tirar um pouco da acidez dele para as outras notas conseguirem aparecer bem. Você vai ter, principalmente nos cafés brasileiros, né? A hora que você começa a desenvolver o amendoado. Você vai trabalhar muito o corpo nessa fase, a doçura vai depender muito dessa fase. Chocolate também, você precisa de bastante energia para fazer chocolate, ou vanilina, inclusive floral também, depende dessa fase, para cafés mais delicados. Por incrível que pareça, o floral precisa de bastante energia, então ele é um ponto um pouquinho bem complicado, de novo aquela parte de fazer teste, para a gente ver como é que a gente consegue chegar nos pontos. E essa fase é isso, você vai ter principalmente corpo, doçura, acidez, você vai trabalhar nessa fase, vai trabalhar o grau de caramelização. Então você preparou o caramelo para essa fase, mas o quão escuro vai ficar esse caramelo? Vai ficar aquela calda de pudim, aquela que fica mais clarinha, docinha, ou aquela que fica mais escura, que querendo ou não, ela tem um sabor mais complexo. Então essa fase a gente vai estar responsável por dar o grau de caramelização. A gente prepara o caramelo aqui, finaliza ele ali. Então essa fase, ela não é finalização à toa, né? A gente vai estar finalizando todos os pontos que a gente veio trabalhando do início ali da parte química da torra até o final dela. O que é muito característico nessa fase também é por ter um predomínio das reações de pirólise. É uma reação que ela não demanda tanta energia quanto outras reações. É uma reação exotérmica. Na verdade, tem umas questões quanto a isso que eu gosto de conversar separado. Depois, se alguém quiser entrar mais profundo nisso, a gente troca uma ideia, como sempre. E o que acontece é que algumas vezes, quando você chega depois dessa leve queda que você pode ter ou não no seu delta por causa dos gases internos, você pode explodir
essa torra ela pode subir muito rápido. Por quê? Porque tem um predomínio da reação de pirólise. Só que nem sempre. Algumas vezes acontece ao contrário. Nessa parte aqui você até tem uma queda, você tem que botar um pouco mais de gás para conseguir terminar sua torra ganhando temperatura. Por isso que eu sempre falo que depende muito de como você está conduzindo a sua torra até então. Então, às vezes, mesmo café, dependendo de como você estiver conduzindo, ele vai explodir ou ele vai cair. Mas, assim, no geral, vai depender um pouco mais do seu café, esse comportamento pós-transição, da fase 2 para a fase 3. O que quer dizer quando você tem essa subida repentina? Vai ser o predomínio de pirólise, e quando você não tem a subida, às vezes, quando você tem uma perda, quer dizer que você tem mais reações que precisam de mais energia acontecendo. Então, como eu disse, você não está tendo só pirólise, vai estar tendo todas as reações anteriores. Não todas, mas a maioria. E algumas vão demandar bastante energia. Então isso já diz um pouco da característica do seu café. É só um detalhe que algumas pessoas às vezes criam uma regra sobre o que vai acontecer depois. Não, vai depender um pouco do café. Então é por isso que é importante a palavra equilíbrio. Tanto para as reações que eu vou ter aqui, eu tenho que ter o equilíbrio delas. Então, quanto eu consigo me beneficiar ao máximo, é o ponto de equilíbrio ideal para a torra. Para eu equilibrar acidez, corpo, doçura, amargor, coisas boas e ruins. Vou equilibrar para ter o melhor resultado sensorial. E por que eu falo tanto que você tem todo um meio aqui que você consegue trabalhar? Não é só um ponto final. Gosto é relativo. Então, por mais que tenha falado que essa torra ela não é boa, é uma das torras que mais vendem. É uma das torras mais rentáveis hoje em dia. Então, é questão de gosto, é questão do seu cliente. Então, mais um motivo para a gente estudar os extremos, para a gente conhecer o cliente. O cliente que você tem em uma cidade é diferente do gosto do cliente de outra cidade. A gente pega muito material de fora, a gente tem que lembrar que lá fora, dependendo de onde, cada lugar, cada cultura tem um sensorial diferente. E você imagina que dentro da mesma cultura você já tem. Por isso que é muito importante você entender o seu público, entender o que eles gostam, e por isso que eu sempre falo, você não tem um ponto final de torra, você tem várias opções. Isso vai depender do seu gosto, do gosto da pessoa que está vendendo o café. Bom, então é isso. Não sei se eu corri um pouco demais nessa última fase, porque ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito detalhada. Então, ou eu faço um vídeo de 10 horas, ou eu faço um apanhado geral, e quem tiver um ponto mais específico, a gente pode, como sempre, mandar mensagem, troca uma ideia depois. E valeu aí para todo mundo que conseguiu assistir todos os vídeos, mas obrigado para todo mundo aí que assistiu, a galera que já foi dando feedback. Eu demorei bastante para gravar esse último vídeo, né? E o que eu quero fazer, eu vou fazer uma página no Instagram, para ser mais fácil a comunicação, né? Porque no YouTube é mais difícil mandar mensagem, responder, pelo menos eu não sei muito bem. Eu vou botar o nome embaixo aqui em algum lugar. Acho que vai ser alguma coisa tipo Torra de Cafés no Instagram. Então o que eu tenho de ideia, a partir desse ponto que finalizou a parte teórica, a parte básica teórica, é fazer vídeo prático, que basicamente vai ser filmar uma torra inteira e ir colocando os dados na tela, em tempo real, o que vai acontecendo na torra, e ir falando o máximo de informação que der para o máximo possível num vídeo, fazer aí. E o que eu quero fazer com convidados. E vou botar o projeto todo no Instagram, e dependendo de como for a adesão do pessoal, que inclusive eu queria mandar as amostras para o pessoal que está assistindo. Só que isso tudo tem um custo, né? Tem um custo da pessoa que eu vou visitar, vai ter o custo de deslocamento, envio também, correio é caro pra caramba, todo mundo sabe. Então, dependendo se for viável, a ideia é essa, de ir fazendo várias torras e mandar o café dessa torra para quem estiver interessado em receber. Então, você vai estar conhecendo não só o processo da torra, você está conhecendo um profissional, um mestre de torra, e o café dele vai estar na sua casa. Se isso for possível, uma ideia, eu vou colocar nessa página no Instagram e vou explicar um pouquinho melhor. Então, de novo, obrigado aí para quem ficou até o final. Valeu!